Título: Capítulo 15: Desvinculações, análises e interpretações do 15º capítulo do livro Vida e Sexo de Chico Xavier. Neste capítulo, Chico fala sobre os casos de espíritos que se amam, mas que precisam desvincular o afeto que estabeleceram entre si, devido aos males e enganos que esse afeto gerou e que pode continuar gerando. Uma maneira de realizar essa desvinculação de afeto é fazer com que esses indivíduos renasçam como pais e filhos, sendo que, para realizar essa situação, não existe obrigação de renascer como filhos biológicos, pois a desvinculação pode acontecer também com filhos adotivos. O importante é que esses seres renasçam e vivam o papel de pais e filhos. Por mais que possa parecer doloroso esse cenário de desvincular amor entre dois seres, se o plano espiritual colocou essa situação para esses indivíduos, é porque era necessário libertar esses seres da relação desequilibrada e infeliz que cultivaram. Exemplo simples de desvinculação. Agora eu vou apresentar o exemplo. Era um casal na vida passada. Renascem como mãe e filho. Posteriormente, o menino começa a sentir a profundidade do amor que tem pela mãe. E vamos dizer que ela também o ama profundamente. Mas as relações de mãe e filho que vivem impõem restrições em como esse afeto deve ocorrer. Assim, o menino começa a compreender que não pode amar ela como mulher, somente como mãe. E com isso, seus sentimentos começam a ser trabalhados. Ele começa a aceitar a restrição e o impedimento. Além disso, a mãe também ajuda ensinando como deve ser o amor entre mãe e filho. Assim, com o tempo, essa mudança começa a se fixar no indivíduo até o ponto em que ele se vê preparado para cortar esse laço de afeto do passado e também se sente pronto a buscar outra pessoa para endereçar esse afeto. Ao chegar nesse momento, é a vez da mãe alcançar os últimos estágios do seu processo de desvinculação, permitindo que o filho viva seu afeto e amor com outra pessoa, sem querer exigir todo o afeto do filho para si, ou realizando impeditivos para que o relacionamento do filho não dê certo, e passando desse modo a viver uma troca de afeto fraternal diferente e benéfica, sem o peso dos envolvimentos do passado. Aqui tentei falar de uma maneira simples, porém sabemos que em cada caso o desenrolar dos acontecimentos tem altos e baixos, idas e vindas, e que podem acontecer de uma maneira mais rápida ou mais demorada. Porém, acredito que explicando desse modo, fica possível de entender de uma maneira geral o que seria essa desvinculação. Mas também quero acrescentar uma questão, somente como um comentário adicional sobre esse meu exemplo de desvinculação. Chico diz que muitos pais que sofrem entregar sua filha amada ao jovem que a solicita, muitas vezes experimentam esse sofrimento, porque ela era, na verdade, uma companheira de antigas afeições que foram
muito mal conduzidas e por isso vivenciam a relação de pai e filha no presente para desvincular esse afeto do passado. Por mais que possa causar estranhamento, cabe aqui mais uma informação apresentada por Chico. Segundo ele, a libido, ou energia sexual que existia entre dois indivíduos como casal, pode ser transformada no carinho e cuidado entre os pais e filhos. Abre parênteses. E pelo amor de Deus, pessoal, não entendam errado achando que é carinho sexual com as crianças. Não! Ele só está dizendo que a mesma energia pode ser manifestada de modos diferentes, em uma amorosa e sexual e na outra fraternal. E no caso daqueles indivíduos que não conseguem fazer essa transformação e praticam formas de abusos horrorosas com a criança sob sua guarda, o erro é desse genitor que não aceitou a diferença de afeto e não buscou se refrear, sendo que ele vai colher as consequências desse terrível mal, seja nessa vida ou na próxima. Fecha parênteses. Já no caso da energia do amor, apenas da energia do amor, essa se nutre do que lhe for gerado em sua criação, ensinamentos e cuidados. Assim, a realização de uma transformação desse amor dependerá da educação que receber. No caso das crianças pequenas, é compreensível que demonstrem com uma maior intensidade a preferência que tem por um dos genitores, travessão, do qual teve um laço afetivo no passado, podendo ser vista essa preferência muitas vezes através de excessivas exigências pela atenção especial de um deles, independente do que os pais façam. Essa exigência e insistência pela atenção especial de um deles se apresenta, mostrando para que rumo se dirige esse afeto e as desvinculações que precisarão acontecer. Mas é claro que a relação de pais e filhos não existe somente para que possa ocorrer a desvinculação de afetos do passado. Existem diversos outros casos e necessidades de experiências que a relação de pais e filhos pode proporcionar. Existem questões que vão das mais simples até as mais complexas, e que a amizade, apoio e auxílio entre pais e filhos podem ser muito úteis e até fundamental para que determinadas resoluções e desenvolvimentos possam ser alcançados. Assim, havendo respeito, cuidado e carinho entre os pais e filhos, as desvinculações podem ser efetuadas tranquilamente e os afetos desregrados podem se transformar em afetos mais salutares, que irão ajudar o indivíduo em seu desenvolvimento.